Hoje o nosso cenário é a Flórida, no final dos anos 80. Rodovias desertas cortam o estado sob um sol escaldante, caminhoneiros, vendedores ambulantes e viajantes pegam caronas para economizar. Mas para 7 homens, aceitar uma carona foi a pior decisão de suas vidas. Um assassino? Aileen Wuornos, sim, uma mulher que se tornou uma das criminosas mais infames da história dos Estados Unidos. Uma prostituta que alegava ter matado em legítima defesa, mas cujo rastro de sangue dizia outra coisa. A mídia a pintou como um monstro, uma mulher sem alma, sem remorso, mas sua vida inteira foi marcada por abusos, abandono e violência. Aileen Wuornos foi vítima das situações ou sempre foi um perigo à espera? Oi, eu sou a Ti, sejam muito bem-vindos ao Mary Fucking Kill, seu novo podcast preferido de True Crime. Então já aproveita e segue a gente aqui no podcast e já se inscreve lá no YouTube, no canal Jornalharo, para acompanhar todos os novos episódios. Hoje nós vamos conhecer a história de Aileen Wuornos, uma mulher que chocou os Estados Unidos com seus crimes brutais. Então prepara a pipoca, pega o cafezinho e bora pro caso de hoje. A história de Aileen Wuornos começa muito antes dos assassinatos. Desde o nascimento, a sua vida já parecia condenada. Ela veio ao mundo em 29 de fevereiro de 1956 em Rochester, Michigan. Sua mãe tinha apenas 15 anos quando se casou com um homem problemático, um criminoso condenado por pedofilia. Antes mesmo de Aileen completar 4 anos, seu pai foi preso e se enforcou na cadeia. Abandonados pela mãe, Aileen e seu irmão Keith foram deixados para serem criados pelos avós maternos, Laurie e Britta Wuornos. Mas o que deveria ser um lar seguro se transformou em um pesadelo. O avô era extremamente violento e abusivo, enquanto a avó era alcoólatra. Aos 11 anos, Aileen iniciou uma troca de favores sexuais por comida, cigarros e dinheiro. Aos 14 anos, ela engravidou após um estupro por um amigo da família. O bebê dela foi entregue para adoção e pouco depois, Aileen foi expulsa de casa. Sem ter para onde ir, ela passou a viver nas ruas, sobrevivendo como podia. Foi assim que começou a se prostituir, dormir em carros abandonados e foi viajando pelo país em busca de uma vida melhor, que nunca chegou. Nos anos 80, Aileen foi para a Flórida, um estado conhecido por suas longas rodovias e bares de beira de estrada. Era o ambiente perfeito para quem vivia do sexo pago. Durante esse período, ela conheceu Tyria Moore, uma mulher que se tornaria seu grande amor e sua maior traição. A relação entre as duas era intensa, marcada por altos e baixos. Aileen trabalhou como prostituta para sustentar Tyria e quando os problemas financeiros começaram a se acumular, algo mudou. Foi nesse momento que os assassinatos começaram a acontecer. O primeiro crime aconteceu em novembro de 1989. Aileen aceitou uma carona de Richard Mallory, um comerciante de eletrônicos. Mais tarde, ela alegou que ele a estuprou e torturou e que o matou em legítima defesa. O corpo dele foi encontrado dias depois, baleado diversas vezes. Só que essa história se repete. Nos meses seguintes, mais 6 homens foram mortos. David Spears, de 43 anos, era um caminhoneiro e foi encontrado nu e baleado 6 vezes. Charles Carskadon, 40 anos, era um operário e foi baleado 9 vezes. Peter Sims, 65 anos, aposentado, seu corpo nunca foi encontrado. Troy Burress, de 50 anos, vendedor ambulante, morto a tiros e jogado na mata. Charles Dick Humphreys, 56 anos, era um policial aposentado e foi morto com 7 tiros. Walter Antônio, 62 anos, guarda de segurança, foi baleado 4 vezes. Os padrões eram claros. Aileen abordava os homens nas estradas, entrava nos carros deles, depois os matava a tiros e roubava seus pertences. O medo começou a se espalhar pela Flórida e a polícia finalmente descobriu que havia um serial killer solto. A grande reviravolta aconteceu quando a polícia encontrou o carro de Peter Sims abandonado. Testemunhas dizendo ter visto 2 mulheres fugindo do veículo. Começou então uma caçada. Em janeiro de 1991, Aileen foi presa em um bar de motoqueiros após tentar roubar uma caminhonete, mas o golpe mais cruel veio de Tyria, quem fez um acordo com a polícia para escapar da prisão e ganhar imunidade. Ela ligou para Aileen várias vezes pedindo que confessasse tudo enquanto a polícia gravava as conversas. Sem saída e querendo proteger Tyria, Aileen assumiu os assassinatos. O julgamento de Aileen Wuornos começou em 1992 e rapidamente se tornou um espetáculo midiático. Seu primeiro assassinato, o de Richard Mallory, foi o principal argumento de defesa, já que ele tinha um histórico de crimes sexuais. Nos anos seguintes, Aileen confessou outros assassinatos
assassinatos e recebeu 6 sentenças de morte. No entanto, a sua versão dos fatos mudava constantemente. Em algumas entrevistas, ela dizia que matou em legítima defesa. Em outras palavras, ela fazia isso por dinheiro. Em alguns momentos, afirmava que os homens mereciam morrer. Independentemente da verdade, o destino de Aileen já estava selado. Após anos no corredor da morte, Aileen Wuornos foi morta por injeção letal. Suas últimas palavras foram bizarras e enigmáticas. Eu voltarei, como no filme Independence Day com Jesus. Em 6 de junho, como um grande navio-mãe, eu voltarei. Ela morreu aos 46 anos, deixando para trás uma história perturbadora e que ainda divide opiniões. Teria Aileen sido uma vítima de um sistema cruel ou apenas uma assassina fria e calculista? A vida de Aileen Wuornos produziu vários documentários e filmes. O mais famoso deles é Monster, de 2003, estrelado por Charlize Theron, que ganhou o Oscar de melhor atriz por sua interpretação. O filme humanizou Aileen, mostrando seu sofrimento e sua relação com tiro e amor. Além disso, sua história aparece em séries como Mindhunter e inúmeras músicas foram escritas sobre ela. Até hoje, seu nome é lembrado como um dos casos mais complexos da história criminal dos Estados Unidos. Esse foi mais um episódio de Mary Fucking Kill, seu novo podcast preferido de True Crime. Então, se você gostou, nos siga aqui no Spotify e se inscreve no canal no YouTube Jornaralho para mais casos reais. E a gente se vê amanhã no próximo episódio. Um beijão!